Então, boa noite para todas que estão aqui. Boa noite para todo mundo que está aqui. Muito bem-vindas à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre ancestralidade feminina e relacionamentos, tá? Principalmente relacionamentos afetivos. Vocês vão perceber que aquilo que eu falo numa aula sempre vai fazer link com a aula anterior. Então, tudo aquilo que foi falado, que a gente trabalhou, que nós mexemos na terça-feira passada, vai fazer link com tudo aquilo que nós vamos trabalhar, que eu vou falar hoje, que nós vamos ter de movimentos hoje, a partir de hoje também, tá? Quando nós falamos em relacionamentos, né, nós temos que ter muito em mente que existem muitas leis ocultas aí, né, ou diretrizes, ou energias, ou emaranhados, que estão muito relacionados aos nossos relacionamentos. E todo relacionamento, quando ele é um relacionamento amoroso, é sempre entre dois sistemas familiares. Nunca é apenas entre duas pessoas. Um relacionamento, ele é sempre entre dois sistemas. Isso significa o quê? Que eu namoro ou que eu sou casada com todas as pessoas que vieram antes da pessoa com quem eu estou me relacionando? Sim e não. Tá? Sim, por quê? Porque aquela pessoa que está ali com quem eu estou me relacionando ou com quem eu quero me relacionar, ela é feita de todos aqueles que vieram antes, né? Assim como eu. Tanto eu quanto a pessoa com quem eu quero me relacionar tem uma história, tem uma ancestralidade por trás, e essa pessoa é constituída de toda essa ancestralidade, de todos os que vieram antes dela. Então, quando eu estou num relacionamento, eu tenho que ter em mente que aquela pessoa com quem eu estou me relacionando, ou que eu quero conhecer, ou que eu quero me relacionar, ou que eu sou casada, traz uma bagagem, né? Traz uma bagagem, às vezes, muito grande, com um peso muito grande na sua história, com vivências que causaram dor, que tem toda uma história antes daquela pessoa chegar até mim. Então, um relacionamento sempre vai ser entre dois sistemas familiares, né? Eu vou estar interagindo com aquela pessoa com quem eu me relaciono e com toda a história dela, com tudo aquilo que veio antes, com todas as repetições de padrão que essa pessoa tem, com todas as repetições de padrão que eu tenho também, que fazem ressonância com essa pessoa. Porque, às vezes, o que acontece? Eu estou me relacionando com alguém e eu mesma me emaranho com as pessoas do sistema familiar desse ser com quem eu estou, né? Vamos trazer aqui relacionamento homem-mulher, né? Então, às vezes, acontece muito uma troca de papéis aí, uma inversão de papéis. Eu vou representar pessoas do sistema familiar do meu companheiro e ele, consequentemente, do meu. Se tem ressonância com isso. E que é ressonância, né? É se eu tenho algo para curar em mim, e tem algo no meu sistema que precisa ser curado, que também tem no sistema familiar da pessoa com quem eu estou. Então, se existe isso, uma afinidade de energia, uma afinidade de questões aí, né, vai ter essa ressonância, eu vou ressoar com isso. É como se fosse um ímã, né, eu vou me grudar com isso, e vai ter essa troca, essa inversão de papéis aí, tá? Coisa que é muito importante a gente saber, eu estou trazendo isso, porque quem não está num relacionamento aqui, ou quem está, mas vai estar um dia, e quem está, né, vai passar por esses processos, ou está passando. Então, sempre que a gente está num relacionamento, a gente vai se relacionar, é bom a gente saber como que funciona o esquema de um relacionamento. Ah, é só eu encontrar alguém, eu gostar da pessoa, ter tesão por ela, a gente ter afinidade de conversa, ela gostar da minha família, eu gostar dela, tá tudo bem? A gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem muitas coisas por trás, né? Às vezes eu bato o olho na sogra e eu odeio ela, às vezes ela me odeia, às vezes fica aquela coisa, ai, né, família, a família dele, eu quero que ele venha para minha família, mas eu não quero ir para a família dele, ou eu gosto da família dele, ele não gosta. Então, tem muitas coisas aí que precisam de equilíbrio, que é outro ponto muito importante dentro dos relacionamentos,
tá? Eu vou trazer um pouco a visão sistêmica dos relacionamentos, só para situar vocês no que eu tô falando, no que eu vou falar hoje, no que a gente vai fazer hoje, tá? Então, eu vou situar vocês no que é relacionamento, as leis que interagem dentro do relacionamento, o que a visão sistêmica olha dentro dos relacionamentos. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre as repetições de padrão, sobre o que é relacionamento em si, mais um monte de coisa, e aí a gente vai partir para a prática, tá? Só para situar vocês. Lembrando que tem vontade de perguntar, deixa no chat, abre o microfone e vai perguntando. Aqui é uma troca, tá bom? Outra coisa. Essa questão do equilíbrio, né? Sempre que nós estamos em um relacionamento, e prestem bem atenção nessa parte, porque relacionamento, né, amoroso, ele tem muito essa questão de equilíbrio de troca. E esse equilíbrio de troca, ele também se dá em outros tipos de relacionamento. Em relacionamento de amizade, em relacionamento profissional, em todos os tipos de relações. Hoje eu vou focar apenas no relacionamento amoroso, ok? Quando nós estamos nos relacionando com alguém, para a relação ser construída, para a relação crescer, tem que ter uma troca, tem que ter um equilíbrio de troca. O que é esse equilíbrio de troca? Né? Relacionamento é de igual para igual. Então, o quê? Eu não sou maior que o meu companheiro, tá? Vai ser de igual para igual. Relacionamento é entre dois adultos, ok? Que se querem, que se amam, que têm vontade de estar junto, que querem se conhecer, que querem compartilhar a vida, que querem ter uma troca. Tá? Então, é de igual para igual. 50% do que acontece dentro de um relacionamento é do homem e 50% é da mulher. Não existe, ele tem mais responsabilidade que eu em relação a tal coisa. Não, é 50% do que acontece na relação do casal diz respeito à mulher e 50% diz ao homem. Então, se algo não está bom, não adianta eu apontar o dedo 100% para o meu companheiro e dizer 100% da culpa é sua, que não vai ser. 50% da culpa vai ser da responsabilidade. Vamos esquecer a palavra culpa agora, tá? Culpa é uma palavra que a gente tem que começar a eliminar da nossa vida. Porque culpa é uma porcaria, ela só aprisiona a gente em diferentes questões aí, tá? Então, vamos usar responsabilidade. Então, 50% da responsabilidade pelo que acontece dentro da relação de casal é da mulher e 50% do homem. Mas ele me trai, ele me bate, ele me chifra, ele é abusivo, 50% da responsabilidade é dele. Porque os outros 50%, você vai ter que olhar para você. Você vai ter que olhar para as tuas repetições de padrão lá atrás, para as tuas carências, se você ainda está presa em alguma questão com a tua mãe, que também sofreu o mesmo tipo de relacionamento, ou com uma avó que também viveu o mesmo tipo de relacionamento. Mas eu quero saber comigo. Não, 50% da responsabilidade é dele de estar agindo dessa forma. E os outros 50% é teu. Por quê? Tem ressonância aí. Tem ressonância quer dizer o quê? Que eu tenho alguma memória de abuso, que eu tenho alguma memória em que eu não mereço, alguma crença que eu não sou merecedora. Então, ou eu estou procurando um pai, ele me dá estrutura financeira, mas ele é abusivo comigo. Então, eu estou transferindo o papel de pai para ele. Então, uma parte da responsabilidade também é minha. Então, eu curando em mim, eu mexendo no meu emocional e no meu sistema familiar, eu vou começar a fazer processos de liberação que eu vou trazer equilíbrio para esse relacionamento, ou eu vou dar um basta nesse relacionamento, eu vou conseguir sair dessa relação se ela é um peso para mim, se ela não tem amor, se eu estou sendo vítima dentro dessa relação. Então, o que acontece? Muitas mulheres que estão num relacionamento abusivo, seja ele da forma que for, que existem vários tipos de relacionamento abusivo não é só um relacionamento onde existe agressão física, um relacionamento onde existe agressão sexual, onde existe agressão psicológica. Um relacionamento abusivo, ele é muito mais do que isso, né? Então, sempre que uma mulher está sofrendo dentro de uma relação que se caracteriza assim, a gente tem que olhar o quanto essa mulher tem memória de ancestralidade abusiva, né? O quanto ela pode ter sofrido questões abusivas na família, e às vezes a questão de abuso na família era a própria mãe.
que a mãe acaba sendo abusiva de alguma forma, o pai acaba sendo abusivo de alguma forma, ou que sofreu algo dentro da família, ou que essa mulher teve uma infância onde ela precisou de muito carinho, de muito cuidado, tem muita carência aí, e essa pessoa, mesmo ela sendo difícil, esse cara com quem ela está se relacionando, ou essa mulher, está ali causando um relacionamento abusivo em cima dela, mas ela é tão carente, tão carente, tão carente, que um pouquinho que esse cara ou essa mulher dá para ela vai aceitar como bom, porque ela tem crença de não merecimento. Então, nós temos que olhar tudo que tem por trás, né? É muito complexo, às vezes, o que acontece dentro de uma relação, né? E quando nós estamos numa relação saudável, que a gente quer que essa relação seja saudável, tem que ter o equilíbrio de troca, né? O equilíbrio de troca por mais. O que é o equilíbrio de troca por mais? Sempre que eu estou me relacionando com alguém, eu quero dar algo para essa pessoa, né? Então, eu vou dar um pouco algo para ela, né? E essa pessoa, em troca, vai me dar algo também. E esse equilíbrio ele tem que ser como? Quando eu faço algo para a pessoa com quem eu estou, eu vou dando uma subidinha de nível, né? Essa pessoa vai fazer algo para mim, ela vai fazer um pouquinho mais. E esse relacionamento ele sempre vai crescendo, ele sempre vai indo para o mais, né? Então tem que ter essa troca. Acontece às vezes uma troca para o menos, né? O que é uma troca para o menos? Vamos trazer um exemplo bem comum. Eu estou me relacionando com o Paulo, por exemplo, né? O Paulo me traiu, né? Dentro do nosso relacionamento, o combinado é que nós só temos relações sexuais entre nós dois, o nosso relacionamento é fechado, é monogâmico e é assim que é. Só que ele foi lá, se interessou por outra pessoa, enfim, e teve uma relação com essa outra mulher, né? Eu vou me sentir lesada, eu vou me sentir traída, isso vai me incomodar, né? Então, o que vai ter que acontecer? Vamos ter que sentar, eu e o Paulo, vamos ter que conversar para ver o que vai acontecer com isso, né? Se eu me sentir extremamente arrasada, se eu sentir que eu não posso mais viver, se aquilo acabou comigo de uma forma muito forte, é porque eu tô na minha criança. É porque eu tô transferindo emoções e sentimentos da minha criança para aquela pessoa. Tá? Se eu não consigo agir como adulta quando alguém faz algo que está fora do combinado entre eu e ele, então é porque eu tô na criança. É a minha, não quer dizer que eu não tô ferida, não quer dizer que eu não tenho que sofrer, que eu não tenho dor, que eu não vou poder precisar chorar. Não, é a forma como eu reajo. Vamos dizer que Paulo me traiu, né? Eu me escabelo, eu fico triste, eu quero acabar com tudo, acho que a minha vida acabou, que eu nunca mais vou ficar com ninguém. Aquela coisa, né, que traz um peso muito grande, é a criança que ainda acredita que aquele homem é o pai dela, tá? E que não pode viver sem aquela pessoa. Se eu acredito que eu não posso viver sem a pessoa com quem eu tô, é porque eu tô na criança querendo um pai para suprir as minhas carências. E não estou na minha mulher para estar com um homem ao meu lado. Né? E lembrando que criança não transa, criança não se relaciona. Então, se eu ou o meu companheiro está na criança, vai ter desequilíbrio na sexualidade, vai ter desequilíbrio no financeiro, vai ter desequilíbrio em um monte de coisa. Né? Para que essa relação vá para o mais, eu tenho que estar na minha mulher, o homem tem que estar no homem. Né? No homem que estar disponível como mulher, estar disponível como homem. Senão eu vou estar transferindo para esse homem todas as minhas carências lá do meu pai e da minha mãe. E ele é a mesma coisa para mim, tá? Tudo que eu falo em relação à mulher acontece com o homem também. Tá? Então vamos trazer o equilíbrio para o menos que eu estava falando, né? Por exemplo, o Paulo foi lá e ele me traiu. Né? E eu me senti extremamente lesada, eu achei que abalou nossa relação, e isso não funciona para mim. Né? E aí eu lá me analisando, eu conversando com o Paulo, conversei com ele, eu entendi o que aconteceu ali, e eu decidi, tá? Que o que tem que ser feito para que eu me sinta compensada pelo dano que ele me causou, é que a relação termine, mesmo eu amando ele. Então, para mim, a relação terminando e cada um seguindo seu caminho, traz equilíbrio. Eu estou bem. Aquilo, para mim, é o suficiente. E isso foi uma compensação, a relação voltou ao equilíbrio, cada um segue para o seu caminho e está tudo certo. A relação terminou assim. Só que, se eu não me sentir compensada só terminando a relação, e eu quero me vingar do Paulo, eu quero que ele sofra,
eu quero que ele pague pelo que ele fez, eu vou começar a criar um equilíbrio de troca para o menos. Eu vou fazer coisas para que ele sinta a mesma dor que eu senti. Então, eu vou começar a fazer, com que ele sofra de forma pagando financeiramente, ou vou dar o troco da mesma moeda, ou eu vou fazer N coisas para que o relacionamento termine de uma forma muito ruim e muito difícil, né? Então, eu vou criar aí um emaranhado muito maior, um desequilíbrio muito grande, né? E é um equilíbrio para o menos, um desequilíbrio, na verdade, né? E às vezes as relações nem terminam quando isso acontece. A relação continua porque ambos decidem continuar a relação, e quando ambos decidem continuar a relação, vamos dizer que eu e o Paulo decidimos continuar a relação, só que eu quero uma compensação para voltar ao equilíbrio. A compensação que eu sinto que vai ficar tudo resolvido nessa questão é eu fazer a mesma coisa. Então, eu vou lá e saio com alguém e faz a mesma coisa. Me sentir compensada, tá tudo bem, a vida que segue, tá tudo bem entre nós. Agora, se eu não me sentir compensada, eu vou lá, vou querer fazer a mesma coisa, daí eu vou querer que ele me dê algo, aí eu vou ficar sempre cobrando, sempre cobrando, sempre cobrando, sempre cobrando. E quando isso acontece, não tem equilíbrio na relação. Então, é melhor cada um seguir o seu caminho. Tá? Acontecem esses desequilíbrios de diferentes formas. E, às vezes, esses desequilíbrios não é nem sempre numa traição, né? Eu trago a traição aqui porque é o mais comum e é o que geralmente as pessoas mais entendem. Mas esses desequilíbrios para o menos acontecem em diferentes formas. Acontece às vezes porque eu fiz algo, eu cedi algo da minha vida, eu estou sempre cedendo para estar com ele não está fazendo isso comigo. Eu estou sempre me desenvolvendo, sempre querendo que o relacionamento cresça, sempre querendo ir para frente, sempre querendo me desenvolver e esse cara não me acompanha. Aí acaba trazendo um desequilíbrio também, né? Eu estou sempre construindo coisas, dando oportunidades para a gente se conhecer melhor, dando oportunidades para a relação crescer, para a gente se desenvolver a dois, mas o cara não faz a mesma coisa por mim. Aí causa um desequilíbrio. Eu estou sempre me doando, sempre me doando, sempre me doando, sempre me doando. Se eu só me dou e não recebo nada em troca, também não tem equilíbrio na relação. E se eu sou aquela pessoa que só quer, só quero receber, só quero que o cara faça mil coisas para mim, eu tô sempre cobrando ele, eu só quero receber, também não tem equilíbrio aí. Aí nós vamos ter que olhar para a relação com pai e mãe, a gente vai ter que olhar se nós não estamos repetindo o padrão lá do que a nossa mãe viveu com o nosso pai, porque o que acontece? Muitas vezes nós vamos para um relacionamento e nós olhamos para os homens com os mesmos olhos que as nossas mães olham para os nossos pais. Porque a gente viu eles vivendo daquela forma, porque a nossa primeira base, né, a nossa primeira imagem de um relacionamento é o relacionamento do nosso pai e da nossa mãe. Então, se lá o relacionamento do nosso pai e da nossa mãe não foi bom, eu vou ter lá no meu inconsciente que o meu relacionamento também não vai ser bom. E quando eu quero fazer algo diferente na minha relação, no meu relacionamento, aí às vezes eu nem vou conseguir porque eu tô honrando lá a minha mãe. Como é que eu vou fazer diferente no meu relacionamento se a minha mãe não fez? Como que eu vou ter um relacionamento saudável se a minha mãe não teve? Né? Exemplo meu aí. A minha mãe engravidou aos 16 anos e meu pai foi embora, enfim, aquela coisa nada, né? O primeiro relacionamento da minha mãe, o primeiro amor da minha mãe foi muito intenso, enfim, foi o meu pai. E a partir daí ela teve alguns relacionamentos aleatórios e, enfim, casou com um homem que é o meu padrasto. Meu padrasto, ele é uma pessoa com um temperamento difícil, né, muito difícil, ele não caminha, ele é deficiente físico, enfim, a minha mãe casou com ele assim, só que eles têm uma relação muito abusiva, digamos assim, tá? Tanto de um para o outro. Os dois ali, né? São uma relação totalmente do jeito deles, né? Mas que tem um conflito, que tem alguma coisa ali que não é legal, porque eles não conversam direito. A minha mãe tem muito medo dele, a minha mãe fala pouquinhas coisas para ele. Então, o que acontece? Sempre que eu ia me relacionar com alguém, primeiro que eu buscava um pai, né? Meu primeiro relacionamento amoroso, lá quando eu tinha uns 22 anos de idade, foi meu primeiro namoro, assim, né? Meu primeiro namoro. E eu tava sempre querendo que ele fizesse muitas coisas por mim. Né? Eu colocava muita expectativa naquele relacionamento. Então, para que ele me amasse, para que ele estivesse ali, para que ele não fosse embora, eu me doava tremendamente.
tremendamente. Eu anulei a minha vida para estar com aquele homem. Eu fazia tudo que ele queria. Tanto que eu perdoei traição, eu aceitei um monte de coisa, mas eu estava sempre com canjias de repetição, eu estava sempre com a garganta travada, eu estava sempre fazendo tudo para ele, eu estava sempre me diminuindo, porque eu queria uma presença masculina, porque eu não tive uma presença masculina, né? Eu não tive aquela presença masculina, então eu estava transferindo essa carência para esse relacionamento. E quando esse relacionamento acabou, e acabou de uma forma muito conturbada, porque acabou se tornando um relacionamento bem abusivo, eu sofri horrores. E eu comecei a fazer alguns decretos. Cuidem os decretos que vocês já fizeram na vida de vocês. Eu nunca mais vou encontrar ninguém igual a ele. Porque eu nunca mais vou ser feliz se não for com ele. Porque ele era a pessoa perfeita para mim. Porque não sei o quê. E a gente vai fazendo esses decretos, e esses decretos vão ficando no nosso campo mórfico. E aí, lá na frente, a gente nem sabe por que não dá certo com outra pessoa, mas lá atrás a gente fez um monte de decreto, né? Aí vem um monte de pessoas na nossa vida e às vezes nem vai para frente, porque eu fiz um monte de decreto lá atrás. Fora tudo que eu vi lá da minha família. Então, esse é um exemplo, né, de transferência afetiva. Eu transferi para a pessoa com quem eu estou as minhas carências, né, que eu quero que ela seja algo, ela supra em mim algo que eu não tive lá na minha infância, né. Outra coisa que acontece muito é quando nós não estamos disponíveis. Muitas de nós não estamos disponíveis. A gente quer um relacionamento, a gente quer alguém assim, assim, assado, mas lá no fundo a gente não está disponível. Ou quando a gente está disponível e a pessoa chega, nós somos extremamente controladoras e queremos que a pessoa seja exatamente como a gente imaginou na nossa cabeça. E o outro nunca vai ser exatamente como nós imaginamos na nossa cabeça. Porque, como eu falei lá no início, ele tem toda uma bagagem. Então, se a pessoa não é como eu imaginei na minha cabeça, se as coisas não são contrifadas da Disney, eu vou terminar essa relação. Acabou. Nem vou dar continuidade, nem vou conhecer a pessoa. Ou eu vou ficar com ela, mas eu vou pegar para mim a missão de consertar essa pessoa. Quando uma mulher pega a missão de consertar um homem, você está querendo ser mãe desse cara. E inconscientemente, pode ser que você esteja querendo consertar o seu pai consertando um outro cara. Já que eu não consegui salvar meu pai, eu vou salvar esse aqui. Eu vou pegar esse Cristo, porque ele é bonito, porque ele é gostoso, o sexo é bom, não sei o que lá, mas eu vou consertar esse cara. É minha missão na vida consertar a pessoa. Aí a gente começa com umas ilusões, ai, não deu certo aquele relacionamento, mas foi muito maravilhoso, porque depois que ele passou por mim, ele evoluiu, não sei o quê. Então, eu acho que a minha missão aqui é fazer com que a pessoa que chega até mim evolua. Balela. A verdade é que eu tô transferindo aí a missão de salvar meu pai para um outro cara. Então, esqueçam quem é casada, quem não é casada, quem namora, quem quer um relacionamento. Parem de querer consertar os homens. Parem. Porque não dá certo. É relacionamento que não vai para frente. Pois é. Ali, Aline, se declarando aí. Eu já fiz isso também. Eu já fiz muito isso. Muito isso. Meu Deus, muito. E teve uma época que eu tinha orgulho de dizer, ai, depois o fulano terminou comigo, ele tá muito melhor na vida dele. E isso foi muito bom, porque fui eu que incentivei ele a fazer não sei o quê. Para vocês verem como eu já fiz isso. Eu tive um relacionamento que na época que eu conheci ele não estudava, eu estava fazendo faculdade, ele só tinha feito ensino médio, ele trabalhava com o pai dele, e eu ficava sempre cutucando ele, ai, tu não quer fazer uma faculdade, ai, tu não quer não sei o quê, e eu estava sempre estudando, eu sempre fui assim e tal, e aí eu comecei a dar umas cutucadas nele, né, e ele, ai, tô pensando e tal, tava sempre, daí começou a pesquisar algumas coisas, e aí eu não gostava de algumas coisas no corpo dele, né? Porque meu Deus, eu era péssima naquela época. Péssima. Eu tinha acho que uns 18, 19 anos, mas era péssima. Uma péssima pessoa para estar perto. Eu confesso isso. E ele tinha umas tatuagens que eu não gostava, que eu achava meio feia. E uma vez, né?
personalidade meio manipuladora que eu tinha na época. Larguei para ele uma vez, por que tu fez essa tatuagem? Tu nunca pensou em fazer outra, um pouquinho diferente? Aí comecei a fazer umas perguntas e ele se ligou que eu achei ridícula aquela tatuagem. Deu umas semanas, ele voltou com uma tatuagem diferente, cobriu aquela tatuagem lá. Então, ele estava sempre fazendo coisas, né? E eu estava sempre dando um empurrão. Quando nós terminamos, antes da gente terminar, ele começou a fazer academia, porque eu fazia exercício, enfim. E ele, resolveu se cuidar e tal e tal. Nós terminamos, ele ficou bem abalado, porque ele queria um relacionamento mais firme, assim, e eu não queria, eu queria só, né, curtir a vida, estava na faculdade, enfim. E ele ficou bem mal, ele chorou, enfim, foi um monte de coisa. E aí, umas semanas depois, ele começou a fazer faculdade, ele começou a fazer academia, ele começou isso. Tanto que hoje ele é personal. Ele é um dos personal mais topzera que tem por aí, né? E na época, quando ele virou personal e tudo mais, teve uma época que ele até me chamou uns anos depois, porque ele estava sempre, ficava com alguém, daí voltava e me mandava mensagem. Aí eu, orgulhosa, uma vez a gente conversando assim, eu falei para ele, viu como foi muito bom a gente não ficar junto, porque nosso relacionamento fez com que tu chegasse onde tu tá hoje. Ridícula. Olha o ego da pessoa. Ridícula. Porque eu peguei para mim o papel, a missão de salvar a pessoa. Aí eu fiquei por muitos anos dizendo, inventando a seguinte mentira para mim, que os meus relacionamentos não davam certo, porque não eram para dar. Não era para dar porque a pessoa só ficava na minha vida a tempo de eu consertar a vida dela e mandar ela embora. E era isso que acontecia. Os caras chegavam para mim, acontecia um monte de coisa, aí a gente terminava, ele encontrava outra mulher, não dava uns dias, uma semana, e ficou com a mulher toda a vida. E eu ali, chupando dedo. Né? Porque a idiota acreditou na cabeça dela que ela tinha que salvar os outros. E essa era a missão dela na vida. Só que lá no inconsciente, o que eu queria? Como meu pai foi embora, e meu pai não ficou, eu não podia deixar nenhum homem ficar. E como a minha ancestralidade feminina, os homens não ficavam depois que eu me dei conta disso. As mulheres da minha família sempre tiveram muitos problemas com relacionamentos. Muitos. Problema com relacionamento, problema com gestação, problema de todos os tipos relacionados a relacionamento. Tudo que envolve relacionamento, as mulheres da minha família já tiveram. E eu estava fazendo a mesma coisa. Tem apenas 3 mulheres da minha família, tá? Que casaram. Casaram no sentido de amo esse homem, quero ficar com ele, quero formar família. A minha bisavó, a minha avó, que casou aos 15 anos, e uma das minhas tias, que está junto com esse homem até hoje. O restante, todas deram muitos problemas nos relacionamentos. Muitos, de relacionamento abusivo, do cara ir embora, de não ficar, de ter muitos relacionamentos, né? Nesses relacionamentos ter muitos abortos, muitas coisas, né? Muitas, né? Eu tenho uma tia que ela tá sempre se relacionando com alguém, ela tá sempre se relacionando com alguém. Ela se relaciona com alguém, é um cara abusivo, ou o cara morre, porque já aconteceu, ou ela termina, vai embora e tem que começar tudo de novo. Né? E é sempre assim, esse ciclo sempre se repete, sempre se repete, sempre se repete. Aí, olhando para as mulheres da minha família, muitas coisas se repetem e muitas coisas acontecem. Uma das coisas que mais acontecem é eu ter olhado para os homens com o olhar delas, com os olhos delas. Porque homem é tudo igual, porque homem não serve para nada, é a mulher que tem que sustentar a casa, porque, homem é assim mesmo, né? Tanto que quase não tem homens na minha família. Os homens começaram a nascer a partir de determinada geração. Né? A maioria das mulheres, das pessoas da família são mulheres. Então, quase não tem espaço para os homens no meu sistema familiar, do lado materno. Quase não tem espaço masculino. E o masculino que tem são masculino
abusivo. Porque quando vem um masculino mais sensível, quando vem um masculino mais amoroso, as mulheres fazem o quê? Tratam de tornar ele ruim. Porque é isso que acontece. Por exemplo, a minha tia, que tem filhos gêmeos, um menino e uma menina, o meu primo, ele é um doce. Gente, vocês não têm noção. Ele tem 2 metros de altura, 20 e poucos anos, mas ele é um doce. Ele é um doce, ele é amoroso, ele ajuda, ele trata a mulher, a namorada dele, como uma dama, ele é extremamente fiel, ele é, assim, um amado. Só que as mulheres da família, quando se reúnem, descem o cacete em cima dele. Começam a falar mal dele, a isso e aquilo, porque o João não é homem, porque... Olha a crença que as mulheres da minha família têm. Outro exemplo que acontece, muito. Eu tenho uma tia minha que ela tem 2 filhos meninos, um já é adolescente, ele tem 15, 16 anos, e o outro ele tem 7 anos de idade. E ele é um espoleta. Ele é um espoleta. O irmão dele, que é um pouco mais velho, ele sempre foi muito querido, e ele sempre ajudou muito em casa, ele sempre fez tudo, porque o pai dele, né, faleceu antes dele nascer, enfim, muitas coisas. Conforme ele foi crescendo e ele foi convivendo com a minha avó, ele começou a se tornar uma péssima pessoa. Por quê? Observando a forma como a minha tia trata ele, como a minha avó trata ele, é muita rigidez. É muita crítica, muita incomodação, não deixa aflorar a sensibilidade dessas crianças. Então, sempre que os meninos afloram alguma sensibilidade, as mulheres vão lá e tratam de podar, né? Para que não venha um masculino com uma frequência diferente, um masculino com um novo padrão. Porque elas têm lá nas memórias delas que homem não pode ser assim, que elas têm que fazer isso com os homens porque os homens fizeram com elas há muito tempo. Olha a memória inconsciente que existe. Tanto que o meu primo mais novinho, ele tem muita sensibilidade artística, ele gosta de pintar. Se ele se deixasse, né, se não tivesse tanta rigidez do sistema, ele ia poder expressar um pouco mais a criatividade dele e o dom artístico dele. Porque ele tem um olhar artístico muito incrível. Né? Mas isso é podado, isso é cortado, isso não é incentivado. Então, ele virou demônio, né? Totalmente reprimido, então ele faz e acontece. Mas o meu sistema familiar, pro lado das mulheres, tem uma memória que o homem não pode ser diferente. Né? O homem não pode ser sensível, o homem não pode ser amoroso, o homem não pode ser fiel. Então, todo homem que nascer assim, o sistema familiar vai tentar de reprimir. E aí as mulheres vão se relacionar com o quê? Com homens assim, para honrar as mulheres da família. Então, eu já me relacionei com um homem muito brucutu, gente. Muito porcaria. Porque eu tava honrando as mulheres da família. Aí, quando veio... Meus gatos. Quando veio um homem com um padrão diferente, eu... Meu Deus, como assim? Peraí. O que tá acontecendo comigo? Como assim esse cara, ele é amoroso? Como assim esse cara é querido? Como assim que esse cara tá abrindo a porta do carro pra mim? Como assim que a relação é gostosa? Como assim que esse cara me trata como uma deusa? Não pode. Tem alguma coisa errada. Esse cara só quer me comer. Só pode. Aí começam todas essas crenças. E aí, quando isso aconteceu, veio à tona todas as memórias em relação aos homens da família. E aí eu vou olhar para os relacionamentos, né, da minha família, por exemplo, mesmo essas mulheres que casaram, né, eu tenho uma prima ali, que ela é muito rígida com o namorado dela, eles estão morando juntos, enfim, ele é um amado, ele é um querido. Então, ela manda nele, ela manda muito nele. E ela tenta consertar ele o tempo todo, tá sempre ali nas rédeas dela, né? Mulheres muito controladoras tendem a fazer com que os relacionamentos dos maridos se tornem filhos. E aí não solta para viver uma vida em equilíbrio entre homem e mulher.
né? E isso a gente vai repetindo padrão, a gente vai repetindo padrão. E às vezes a gente fica num relacionamento que não vai para frente, que a pessoa só tá ali para me puxar para trás, mas eu sou tão controladora e eu tenho que honrar os meus ancestrais, me manter nessa relação. Então eu vou segurar essa relação o máximo possível e eu vou tentar consertar esse cara o máximo possível e consertar isso o máximo possível e eu vou ficar ali. E aí eu não vou para frente, ele não vai para frente, a coisa vai indo e a coisa vai ficando. E se arrasta por anos. Por anos. Né? Tem como resolver uma relação assim? Tem. Só que os dois têm que estar disponíveis. Os dois têm que estar dispostos. Se eu estou disposta a me melhorar como ser humano, e a pessoa com quem eu estou também tem que estar disposta a melhorar como ser humano, a relação não precisa terminar. Não precisa terminar, a relação pode ter uma continuidade. Só que quando os dois não estão dispostos, a relação acaba. Tem que ter um fim. Porque senão nenhum nem o outro vai evoluir. Porque às vezes o meu caminho é para cá, o caminho dele é para lá. E aí eu não consigo realizar os meus sonhos, ele também não consegue realizar os sonhos dele, e isso vai indo. Tá fazendo sentido para vocês, ou eu tô falando muita besteira? Ó, Monique, parando para pensar nas mulheres da minha família. Poucas também estão casadas ou em algum relacionamento. Repetição. Repetição total. E às vezes tem até praga sistêmica aí. Eu vou dar exemplo da mulher que eu atendi hoje, tá? Uma mulher linda, mas linda. 40 e poucos anos de idade, é uma mulher que a primeira vez que eu atendi ela no passado, eu olhei para ela e pensei, cara, eu quero chegar nessa idade maravilhosa que é ela, nesse porte, nessa postura que ela tem de chegar assim para o ambiente. Só que ela não dá certo nos relacionamentos. Ela não dá certo nos relacionamentos, a irmã dela não dá certo nos relacionamentos. E aí o que acontece? Ou os homens morrem, ou elas ficam solteironas. Fomos olhar para o sistema familiar dela, né, que ela fez processo de constelação a primeira vez, do filho, agora fez constelação uterina, limpando memória, e olha o que veio. Dentro da constelação uterina, que é com o Johnny Eggs, veio à tona como se fosse uma praga sistêmica aí, de muito tempo atrás, que as mulheres do sistema, é como se elas dissessem assim, nenhuma mulher dessa família vai ser feliz com o homem. Ou o homem vai vir procriar e vai morrer, vai embora, ou ninguém vai se relacionar. E tem que ter uma solteira. Tem que ter. Tanto que, sempre que uma mulher da família está se relacionando com alguém, as outras mulheres tratam de colocar defeitos nesse homem. E ela inferniza, a mãe dessa minha paciente e a avó dela infernizam tanto a vida da mulher que está namorando até que a mulher termine o relacionamento. E fique solteira. Porque lá na ancestralidade, muito lá atrás, tem uma memória que relacionamento não é bom. Que relacionamento só gera discórdia, que relacionamento só gera inveja, que é melhor ficar sozinha, é mais seguro ficar sozinha, porque as mulheres sozinha entre si, elas se ajudam. Se um homem entra no sistema, minou o sistema. Então, olha as crenças que vêm da ancestralidade muito antiga. É de uma ancestralidade aonde a mulher era colocada como apenas para casar. Se a mulher não tivesse um dote, um corpo para parir, ela era descartada como mercadoria. A partir de determinada idade, ela não valia mais nada. E isso é uma crença sistêmica que existe em muitos sistemas familiares, gente. Muitos sistemas que embarram as nossas relações. E pode ter esses emaranhados, podem ter esses contratos sistêmicos, essas praguinhas aí, esses rugados e maldições, essas pragas de mãe, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, e isso pega, isso fica no campo. Isso pode ser em diferentes áreas. Isso pode ser no relacionamento, isso pode ser na sexualidade, isso pode ser em dinheiro. Isso acontece, inclusive, com mulheres que precisam, querem muito gerar uma vida e não conseguem. Porque o sistema familiar lá está dizendo, não, aqui chega de gente nesse sistema familiar. Não vai mais ter ninguém aqui. Então não vai nascer ninguém. Porque acontece.
né? Ou uma memória, como nós falamos de sexualidade na aula passada, que sexo é ruim, que sexo é gerador. Então, se sexo é ruim, sexo é gerador, e se sexo é só para procriar, quem vai vir daqui para frente não vai ter nada. Chega, acabou. Não vai ter. Então, eu vou estar ali com um monte de problema na minha sexualidade, nos meus relacionamentos, na minha vida como um todo, para honrar lá, né? Porque já que as mulheres da minha família disseram que não pode ter, então eu não vou fazer. Vou ficar aqui, né? Sempre pequenininha na minha vida. Ou se eu estou num relacionamento, eu vou mandar no meu marido, porque é mais seguro eu mandar nele, daí as coisas vão sair como eu quero, né? Daí eu não vou sair do controle, vou ficar ali, honrando meus ancestrais, né? Aline, já namorou 3 vezes, nas 3 fui traída. Repetição também? Sim. Repetição, né? Ou a traição. Às vezes ela é repetição, né? Tem que olhar se tem traição lá dos teus pais. Então, meus pais têm traição, minhas avós têm traição, e eu tô ali. Repetição também. Às vezes a traição é outra coisa, tá? Às vezes a traição é a mulher mandando embora o homem de forma inconsciente. Como pode ser, tá? Pode ser. A gente só sabe quando abre um campo sistêmico. Pode ser que eu realmente não, lá no fundo, eu não quero me relacionar, então eu vou fazer o quê? Eu vou acabar de forma inconsciente, nem tenho, a sexualidade não é boa, eu não tô nem aí pra essa pessoa, não tenho vontade de fazer com que a relação construa e tal, e essa pessoa vai acabar procurando o que falta fora, tá? Isso acontece. Pode acontecer também que eu esteja, né, exigindo muito daquela pessoa, cobrando como mãe, e aí mãe com filho não transa, né? Então, esse homem vai procurar uma mulher fora da relação. Isso também acontece com as mulheres, tá? Acontece bastante. A Júlia. Na família da mãe, apenas uma das minhas tias teve 2 relacionamentos. Todas as outras estão até hoje com o mesmo homem. E eu mesma entendo que tá tudo bem ter mais de um relacionamento. Nunca consegui ter um relacionamento. Acredito que tem uma crença muito forte e que não pode dar errado de jeito nenhum. E aí eu fico atrás da pessoa perfeita que não existe. Gente, pessoa perfeita não existe, relacionamento perfeito não existe. Relacionamentos são pra gente aprender. Relacionamentos, acima de tudo, pra mim, são pra gente se divertir, né? Se a gente leva as coisas com mais leveza, se a gente resolve as nossas questões emocionais, o relacionamento ele pode ser mais leve. O relacionamento ele pode ser uma forma de a gente viver algo mais leve nesse plano. Porque relacionamento também não é para mim perder a minha individualidade e para o outro perder a individualidade dele. Quando eu estou num relacionamento e eu quero que a pessoa anule a vida dela para ficar comigo, que essa pessoa não tenha mais sonhos de trabalho, que essas pessoas não tenham mais sonhos de realização pessoal, que eu só quero que ela tenha sonhos comigo, que eu só quero que ela construa coisas comigo e vice-versa, é um relacionamento que tende a ter um monte de problema e é uma prisão. Relacionamento não é perder a individualidade. Para um relacionamento ter crescimento para o mais, para que eu cresça como ser humano, para que a minha relação dê certo, para que eu construa algo com essa outra pessoa, ela tem que ter algo para me oferecer. E eu tenho que ter algo para oferecer para ela. E eu só vou ter alguma coisa para oferecer para essa pessoa se eu cuidar da minha individualidade. Como que eu cuido da minha individualidade? Cuidando da minha profissão, tendo sonhos profissionais e indo atrás disso, sendo apoiada pela outra pessoa para isso, apoiando a outra pessoa nos sonhos e profissão dela, e juntos nós termos algo em comum. Então, eu vou ter os meus sonhos individuais, como profissão, como mulher, como ser humano. Por exemplo, o meu sonho é viajar, sei lá, para a Índia, né? E eu quero muito, porque isso é uma realização pessoal para mim, enfim, mas o sonho do outro não é. Ok, eu vou realizar o meu sonho, o sonho do outro é, sei lá, o sonho do outro é abrir uma escolinha de futebol e fazer trabalho voluntário com crianças.
né? Eu vou apoiar o sonho dessa pessoa e juntos nós vamos encontrar um meio termo. O que é um sonho nosso em comum? O que nós vamos realizar juntos? Né? Vamos realizar algo juntos? Nós temos que ter algo juntos também, né? E é essa individualidade que vai alimentar isso que vocês têm algo para criar juntos, né? Por exemplo, tem casais que têm o sonho de gerar filhos, né? Querem gerar uma família e tudo mais. Então, esse projeto de criar uma família, de ter um filho, pode ser o projeto de vocês juntos. Como pode não ser também. Pode ser outra coisa. Nós temos a nossa profissão, mas nós temos o sonho de viajar, né? Ambos gostam de viajar. Então, a gente vai alimentar isso juntos, nós vamos criar um plano juntos. Né? Nós vamos construir algo juntos. É isso que a gente tem que começar a desmistificar nos relacionamentos. Porque a gente tem uma visão de que relacionamento é conto de fadas. De que estar com aquela pessoa anulou tudo. A mulher vai se tornar uma dona de casa, o homem vai suprir tudo e vai dar tudo para ela, 7 anões, para cada anão, né, fazer alguma coisa para ela. Aí o homem vai chegar bem bonito, né? Maravilhoso no final do dia, tá tudo pronto, tudo arrumado em casa, vai sentar e aproveitar um ao outro. Só que não é assim. Os dois têm individualidade. Os dois têm dores, os dois têm objetivos, projetos. E relacionamento é uma troca, é uma construção. E se eu não estou disponível a ter essa construção com alguém, vou entrar no relacionamento para quê? Para me frustrar? Então, se conheça. Mas eu tô no relacionamento, eu não sinto isso, mas eu quero continuar essa relação. Então, vamos se trabalhar. Vamos descobrir quem você é. E aproveite e incentive o seu companheiro a fazer o mesmo. A descobrir quem ele é. E tornem isso uma troca incrível juntos. E tá tudo bem. Quando a gente começa também a trabalhar a questão de possessividade, de essa pessoa é minha, fica mais fácil. Né? Fica muito mais fácil. E isso não significa libertinagem. É muito diferente. Porque a gente tá vendo um monte de discurso aí de um monte de terapeuta Namastê Gratiluz trabalhando questão de relacionamento, trazendo que relacionamento para ser bom tem que sair por aí transando com todo mundo fazendo o que quiser. Se é o que as pessoas acham que para isso é bom, para isso tá certo, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas relacionamento em equilíbrio, relacionamento com liberdade, com crescimento, não significa isso. É muito mais profundo que isso. Muito mais além do que isso. Faz sentido tudo que eu falei? Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto eu tomo uma água? Não? Que silêncio. Fundi a cabeça de vocês? Enfim. Como ninguém quer falar nada, a Aline só refletindo. Pois é. Como ninguém quer falar nada, tá? Eu vou trazer mais alguns pontos que eu quero que vocês pensem, que vocês se deem conta, tá? Eu coloquei todas vocês em campo apométrico, tá? Em campo de apometria. O que é campo apométrico, para quem não sabe? É um campo frequencial, onde a gente vai trabalhar no campo mórfico, no campo das memórias, fazendo limpeza, tá? De contratos, e enfim, e sentimentos e tudo mais, tá? Cada uma de vocês está aqui do meu ladinho, representadinha por bonecos, e vocês estão, cada uma em cima de um símbolo que vai trabalhar na frequência que vocês precisam, tá? Então, é normal que vocês estejam ou com sono, ou com a cabeça, tipo, o que é isso? Né? É super normal, tá? Daqui a pouquinho a gente vai para uma prática, ok? Outra coisa que nós temos que dar uma olhada, se dar conta,
tá? Quando nós estamos no relacionamento, ou quando nós nem estamos no relacionamento, mas nós já tivemos várias relações, ou, enfim, né? Todo mundo já se relacionou de alguma forma. E um relacionamento, ele não precisa ser necessariamente um namoro, né? Às vezes a gente se relaciona com alguém de vez em quando, e aí aquela pessoa desperta um monte de coisa na gente, né? Isso já aconteceu comigo. Já me relacionei com uma pessoa, tipo, algumas vezes, e despertou um monte de memória em mim. Surtei, fiquei louca, tive que ir para terapia, o que eu vou fazer com isso? Com tudo isso que eu tô sentindo, que essa pessoa me trouxe, né? Isso acontece também, tá? E isso acontece por quê? Porque as nossas relações são o nosso espelho. Não somos opostos que se atraem, somos iguais. O que daquela pessoa fala de mim? O que aquela pessoa mostra sobre mim? Então, se me incomoda, se me irrita algo na pessoa com quem eu estou, ou se não dá certo, se eu só sofro, se acontece um monte de coisa, o que aquela pessoa está querendo mostrar a meu respeito? O quê? O que aquela pessoa está trazendo para mim aprender? Por que eu só atraio pessoas de determinado tipo? Por quê? E isso para todos os tipos de relações, tá, gente? Vamos expandir aí que isso pode ser usado para todo tipo, amizade, trabalho, enfim, tudo mais, tá? Se eu tô numa relação abusiva, ou se eu já vivi uma relação abusiva, quantas vezes eu sou abusiva comigo? Será que eu acredito que eu mereço uma relação diferente da que eu tenho? Por que eu me mantenho numa relação que tá difícil? Do que eu tenho medo? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu acredito que a minha vida não vai pra frente sem essa pessoa. Se eu não consigo me abrir para uma relação, seja o que for, amigos, relacionamento, por que eu me fecho tanto? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo de me ferir como? Fechada, eu não vou atrair nada. Fechada, eu não vou atrair nem dinheiro, nem coisas boas que o universo me traga. Nada. Hum? Vocês já pararam para se dar conta, para se perguntar o que vocês querem em uma relação? Vocês sabem o que vocês querem de uma relação? Que tipo de relacionamento vocês querem? Porque quando a gente não sabe o que quer, vai aparecer de tudo. Ou quando eu tô num relacionamento e eu não sei o que eu quero, o jeito que a relação tá, às vezes eu vou levando. Assim, desse jeito. E eu nem sou clara pro meu companheiro aquilo que eu quero. Olha, fulano, isso que a gente tem que dar um ajuste, né? Você está me dando isso, nós estamos vivendo isso, mas eu sinto que eu quero um pouquinho mais dessa outra coisa. Como é isso para você? Vocês conseguem conversar com os relacionamentos de vocês ou vocês têm medo de conversar com a pessoa com quem vocês estão se relacionando? Se vocês têm medo de conversar com as pessoas com quem vocês estão se relacionando, isso espelha o medo do pai. Quem tem muito medo do pai, ou se lá na ancestralidade as mulheres tiveram muito medo de conversar com os homens. Cris, tu vai ter que trabalhar a tua autoestima. Se você está atraindo isso, o que de você ressoa com isso? Qual é o teu discurso interno? Isso também é muito importante. Qual é o meu discurso interno? O que eu falo comigo mesmo a respeito das relações, dos relacionamentos? Né? Se sempre que chega um relacionamento para mim, eu penso, ai, não vai dar certo. Ai, é horrível. Ou quando eu tô ali precisando resolver alguma coisa no meu relacionamento. Ai, meu marido nem vai querer saber, meu namorado não vai querer saber. Ai, nem vou falar com ele. Ele é assim mesmo, ele nunca vai mudar. Tô sempre reclamando, tô sempre alimentando, retroalimentando tudo aquilo que eu sinto. Como que é o meu discurso interno? O que eu penso a respeito das coisas?
Eu sou uma pessoa que a outra pessoa quer estar do lado? Eu namoraria comigo mesma? Eu casaria comigo? Eu teria um filho comigo? O nosso primeiro relacionamento, né, ele é lá com os nossos pais. Então, se o meu relacionamento com os meus pais tá ok, aí vem o meu relacionamento comigo mesma. Eu me gosto, eu me amo, eu me acho foda pra caralho. Eu amo fazer coisas comigo, ou eu sempre tô triste e tenho que ter alguém ali pra suprir as minhas carências. Ah, eu adoro, eu vou tomar um vinho, eu vou tomar um sorvete sozinha, mas quando eu sento lá na sorveteria pra tomar um sorvete, eu fico pensando, ai, que as pessoas estão pensando que eu tô sozinha. Ai, não sei o quê, eu vou comer rapidinho aqui porque tá me incomodando ficar sozinha e eu vou embora. Ou adoro assistir um filme sozinha, mas quando eu tô lá assistindo um filme sozinha, eu coloco aquelas comédias românticas e começo a chorar terrivelmente porque eu tô sozinha. Isso não é gostar de estar consigo. Eu seria minha amiga, eu gosto de trabalhar comigo, eu sou uma pessoa que eu acho uma pessoa legal de conhecer. Se eu não me conhecesse, eu ia gostar de conhecer alguém como eu? É isso que vocês têm que se perguntar. E o que que você pensa a respeito de você, Cris? O que que você pensa a teu respeito? O que a gente pensa a nosso respeito? Teve uma época, tá? Que era péssimo ficar perto de mim. Era horrível. Era horrível mesmo. Nem eu me gostava, nem eu me suportava. Eu vivia com. A época que eu trabalhava no corporativo ainda. Eu trabalhei até, eu acho que os 28 por aí, em empresas, né? Prestando serviço. A última empresa que eu trabalhei, eu decidi que ia ser diferente. Eu decidi que eu ia sair de lá de bem com os meus chefes e ia sair de lá de bem com as pessoas que trabalhavam comigo. Que eu não ia fazer inimizade. Mas eu era uma pessoa péssima. Era horrível ficar perto de mim. Porque eu reclamava de tudo, porque eu vivia de mau humor, porque eu odiava fazer o que eu estava fazendo, eu odiava trabalhar naquilo que eu trabalhava. Então eu era uma péssima pessoa. E eu colocava defeito em tudo, eu reclamava de tudo, eu chegava de mau humor. Para mim era horrível, eu criticava, eu estava sempre criticando tudo o tempo todo. Então eu tornava a minha energia péssima. E quem se aproximava de mim só queria meu couro. Tanto que teve uma empresa que eu trabalhava que as pessoas fizeram e aconteceram para mim sair de lá. Porque eu espelhava tanto, tanto o que era ruim das outras pessoas, porque eu só deixava aflorar o que era ruim meu. E quando eu queria aflorar algo bom meu, ninguém queria. Ninguém queria. E aí, quando a gente vai falar de relacionamento, é a mesma coisa. O que que eu tô vibrando para atrair alguém? O que que eu tô vibrando para atrair alguém? Quando um homem me olha, eu fico pensando, ai, não, horrível, vou me cobrir. É horrível me olhar, né? Mesmo que seja só aquele olhar de, que bonita, né? A Monique tem dificuldades por sentimentos em todos os relacionamentos. Eu pagava desapegada. Como nunca deixava claro, aparecia todo tipo de homem mesmo. Exatamente, tem que deixar claro aquilo que vocês querem. O que que vocês querem? Né? O que que eu quero dentro do meu casamento? O que eu quero dentro do meu relacionamento? O que eu quero num relacionamento se eu não tenho um relacionamento? O que que eu quero? É isso que eu quero e eu não abro mão disso. Eu, hoje, tenho clareza do que eu quero num relacionamento. Tenho clareza. Ano passado, eu tive que chegar para uma pessoa e falar para ela o seguinte: olha só, o que você está me dando é muito pouco. Isso que nós temos não serve para mim, porque isso não é o que eu quero.
Então, eu quero saber o que você quer, porque eu sei o que eu quero. E ele simplesmente não queria a mesma coisa que eu. Eu falei, então tá bom. Segue sua vida que eu sigo a minha. E desapeguei da pessoa. Deixei a pessoa aí. Fiz um monte de corte, de limpeza, de um monte de coisa. E hoje eu olho para aquela pessoa e eu, tipo, é só mais alguém. Foi. Não tô sofrendo por causa disso. Mas eu coloquei um pingo nos is. Se eu não tivesse trabalhado a minha criança, se eu não tivesse trabalhado a minha mulher, se eu não tivesse trabalhado as minhas carências, eu estaria levando um relacionamento que não servia para mim, por apego, por carência. Aí tava sempre apontando o problema do outro, porque eu não sabia o que eu queria. Só que quando eu sei o que eu quero, é isso que eu quero. Só que às vezes a gente sabe no nosso mental o que a gente quer. Só que no nosso emocional não. Nosso emocional tá cheio de tranqueira. Que bom. É ótimo, é isso, é maravilhoso. Querer isso, né? E ó, você atraiu alguém que também não tem amigos. Né? Viu? A gente atrai pessoas iguais. Só que se amizades são importantes para nós, a gente vai ter que se abrir, né? E outra coisa, a gente vai ter que entender que as outras pessoas, elas não são como a gente quer que elas sejam. As outras pessoas, às vezes até o nosso próprio companheiro, vai acreditar em coisas e fazer coisas que faz sentido para elas, mas que para nós não faz sentido. E isso é a individualidade. E a gente vai ter que aceitar a individualidade do outro. Vai ter que aceitar. Até onde tem equilíbrio pra gente, tá tudo bem. Se, por exemplo, eu, né, estou com alguém que ama, ama ter 50 mil tipos de amigos. Né? Eu tenho amigos, é legal, é bacana para mim, e essa pessoa com quem eu tô tem 20 amigos e cada amigo é de um jeito diferente. E eu só tenho amigos que são parecidos comigo. E se isso me incomoda, eu vou querer mudar ele, eu vou estar interferindo na individualidade do outro. Eu tenho que entender que as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes, muito diferentes umas das outras. E se eu quero me relacionar com alguém, ter amizade com essa pessoa, eu tenho que entender que ela também vai discordar de mim em algum momento. E eu vou discordar dela em algum momento. E se eu tô na minha adulta e o meu amigo tá na adulta dele, e o meu relacionamento tá no adulto dele, tá tudo bem a gente discordar e a gente vai continuar mantendo a amizade. Porque relações é isso. Isso é uma coisa que a gente não leva em consideração. Né? Muitos de nós terminam relacionamentos porque às vezes discordam de questões políticas, por exemplo. Tive pacientes assim. O relacionamento maravilhoso, incrível, né? Podiam crescer, mas os dois cismaram com uma crença um do outro. E acabaram terminando essa relação, que poderia ter continuado. Que era uma relação linda, tirando isso. Né? Porque eles não admitiram. Aí é o controle, aí é a rigidez. Então tá bom. Mais alguma colocação? Alguém quer abrir a câmera e falar alguma coisa? Fez sentido para vocês? Podem só dar um joinha. Se fez sentido. Fez? Ótimo. Perfeito. Então tá bom. Hoje, tá? Eu não vou fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada, porque sentindo o campo de vocês hoje à tarde, tá? Eu senti muita irritação. Muita irritação. Eu não sei o que que pegou aí, mas uma irritação, assim, de querer matar todo mundo, né? De largar tudo e mandar merda umas coisas. Eu não sei o que que alguém de vocês pegou, se foi ancestralidade ou o que foi, mas uma irritação bem forte, tá? Então, eu quero
tá? Primeiro, eu vou propor um exercício para vocês essa semana, tá? Essa semana, uma vez por dia, pelo menos pela manhã, a hora que vocês acordarem, vocês vão olhar no espelho, tá? Olhar no espelho e vão olhar profundo dentro dos olhos de vocês. Pelo tempo que vocês conseguirem. Vocês vão olhar no fundo da alma de vocês. Porque não adianta a gente estar num relacionamento ou a gente querer um relacionamento se a gente não banca a nossa energia. Se a gente não aguenta olhar para quem a gente é. Se você não aguenta olhar para quem você é, como que a outra pessoa vai aguentar? Então, olhem no fundo dos olhos de vocês e deixem vir o que precisa. Se vier choro, deixe que venha choro. Se vier raiva, deixe que venha raiva. Percebam se vocês afastam o olhar ou se vocês ficam olhando e analisando o rosto de vocês, ou se vocês realmente olhem no fundo dos olhos de vocês. Se enxerguem, porque a maioria de nós não se enxerga. A maioria de nós não se vê. Não vê a si próprio nas duas formas, nem da luz, nem da sombra, nem das coisas boas, nem das coisas ruins. Então, se olhem, se enxerguem e se perguntem: eu realmente acho essa pessoa que eu estou vendo incrível, interessante? Eu realmente gostaria de estar com essa pessoa? Eu realmente gostaria de construir uma família com essa pessoa? Eu realmente gostaria ou de ser filha dessa pessoa, ou amiga, ou companheira. Eu realmente acho essa pessoa que está na minha frente incrivelmente interessante. E aí vocês vão começar a perceber o que vocês falam, pensam e sentem das outras mulheres, principalmente. Porque se vocês criticam muito outras mulheres, apontam muito no sentido do julgamento, é aquilo que vocês apontam e criticam também tem em vocês de alguma forma. Tá? Algo muito comum que acontece muito. Como que aquela mulher tem tal coisa? Como assim que ela consegue fazer o que ela faz? Olha o que ela faz para ganhar dinheiro. Isso lá no fundo esconde uma vontade muito grande de eu estar na situação que aquela mulher está. Não é, se ela ganha dinheiro vendendo foto do pé na internet. Exemplo, tá? Que tá acontecendo muito hoje. E eu me incomodo pelo fato dela estar ganhando dinheiro, né? É porque eu gostaria de estar ganhando a quantidade de dinheiro que ela está ganhando. É diferente de eu olhar para isso e eu dizer assim: poxa, tu viu que a fulana está ganhando dinheiro vendendo pela internet? Eu não faria isso, né? Porque eu acredito que isso é uma forma de prostituição, porque eu acredito que isso é uma forma que traz uma frequência energética ruim para nós. Então, se eu falo isso com o meu emocional tranquilo, mas eu falo isso dizendo por que eu não acho isso legal, então eu não estou no julgamento, então eu não estou apontando o dedo. Mas se eu falo isso no calor do, ai, tu viu o que está acontecendo e aquilo me dói, é porque ou está esperando algo que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de ter, aonde eu gostaria de chegar, ou alguma dor lá do meu sistema oculta que isso tem e eu estou rejeitando e eu estou excluindo, tá? Se é muito comum, isso acontece muito. Se eu julgo muito mulheres que ganham a vida se prostituindo, é porque tem memória de prostituição aí no meu sistema familiar, tá? Então, percebam a forma como vocês olham e julgam outras mulheres, principalmente em relação a relacionamentos, a família, tudo isso, porque ou esconde uma vontade muito grande de ter aquilo, tá? Ou esconde uma memória sistêmica oculta. Aí no sistema, eu tô honrando. Geralmente o julgamento é honrar, tá? Não significa que eu sou uma pessoa péssima, que a outra. Não, tá? Não significa nada disso. Todo mundo julga em algum momento, todo mundo vai externalizar um julgamento em algum momento. O legal é a gente aprender com isso, né? É aprender com isso. Aprender mesmo, né? E tá tudo bem.
Tá tudo certo. Conforme a gente vai aprendendo e integrando isso, melhor vai ficando, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês e gostaria de saber quem tem, tá? Quem já perdeu um ente querido que faleceu, perdeu. A gente não perde ninguém, né? Mas quem já teve um ente querido que faleceu e que volta na memória com muita frequência? Vocês lembram dessa pessoa com muita frequência? A Júlia? A Patrícia? Só a Júlia e a Patrícia? A Cris? A Ana? Tá. Marielle? Tá. Ok. Então, nós vamos fazer agora, então, é como se fosse uma meditação, tá? Nós vamos entrar em contato com o campo sistêmico, cada um vai entrar em contato com o seu próprio campo sistêmico, tá? E eu vou gravar esse exercício para que vocês possam fazer isso depois. E nós vamos fazer alguns cortes, tá? Algumas quebras de contratos. E eu gostaria que cada um pegasse uma folha de papel que pudesse rasgar. Tá? Quando todas, eu vou dar uns minutinhos enquanto vocês vão pegando, eu vou explicando o que a gente vai fazer, tá? Vocês vão precisar estar numa posição confortável, ok? Numa posição confortável pode ser com a coluna ereta. Quem tá aí com a câmera desligada e tá deitada, se dormir, eu vou trouxer vocês de volta depois, vocês dormirem, tá tudo bem, tá? Eu vou seguir a vida aqui, depois vocês vejam a gravação. Mas vocês vão precisar dessa folha de papel. O ideal é que quem está deitado esteja sentado, tá? Fiquem com a coluna bem ereta, bem confortável. O que vocês vão fazer com essa folha de papel? Quando vocês repetirem a palavra eu rasgo, vocês vão rasgar essa folha de papel na maior vontade que tiver aí dentro, tá? É isso, ok? Então, vocês vão alinhar bem a coluna. A gente tá quase no fim, eu sei que vocês estão cansadas, mas vamos lá, tá? Alinhem bem a coluna, fechem os olhinhos de vocês, fiquem com a folha perto, de uma forma que vocês possam pegar ela mesmo de olhinhos fechados, tá? 3 respirações profundas, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, bem profundas, tá? Bem profundas. Percebam os pés de vocês no chão. Nessa respiração, vão percebendo aonde vocês estão, em que espaço vocês estão. Mais uma respiração bem profunda, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Bem, 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 bem profundas. Soltem bem o ar, puxem o ar bem profundo, para soltar bem o que está aí. Qualquer interferência, qualquer cansaço do dia, qualquer coisa que esteja aí que precisa ir embora, qualquer excesso de pensamento. E aos pouquinhos e bem lentamente, vocês vão deixando o corpo de vocês afundar nessa cadeira que vocês estão sentadas. Afundar bem profundamente, muito profundamente. Vão normalizando a respiração de vocês. E conforme vocês vão normalizando a respiração de vocês, uma sensação gostosa de paz e calma e tranquilidade, vai invadindo todo o corpo de vocês. Todo o corpo. Todo o corpo. E vocês vão visualizar
que na próxima respiração, vocês vão como se mergulhassem numa nuvem de cor violeta. E ela vai invadindo todo o corpo, vocês vão começar a se sentir mais seguras e tranquilas, muito seguras e tranquilas. Essa nuvem, ela começa a dissipar e se transformar numa bolha bem translúcida, ainda dessa cor violeta. E embaixo, bem no chácara básico de vocês, como se fosse no chão, vocês vão visualizar uma estrela de 6 pontas, criando ali um campo de proteção. E no topo da cabeça de vocês, também uma estrela de 6 pontas. Criando assim uma proteção redobrada. Dentro dessa bolha, vocês estão seguras. Ali nada passa. Nada passa. A uma certa distância, a cerca de 1 metro de vocês, pro lado de fora dessa bolha, vocês vão criar uma nova bolha, que pode ser da mesma cor. Permitam que essa bolha, que está a uma certa distância de vocês, ela sugue e retire do campo sistêmico de vocês, do campo emocional de vocês, tudo aquilo que vocês não querem mais. Principalmente no campo dos relacionamentos. Tudo aquilo que vocês carregam da ancestralidade. As crenças, as dores, as memórias, os pesos, os relacionamentos passados. Vocês também podem colocar dentro dessa bolha coisas, situações, pessoas, sentimentos, tudo aquilo que já pode ter um fim na vida de vocês. Pode ser até mais fácil transportar essa bolha para as costas de vocês. Visualize ela indo lá para as costas de vocês. E permita que essa bolha se transforme num grande e poderoso imã. E ela retire de vocês todos os pesos e repetições de padrão da ancestralidade. Pode até ficar mais fácil. Vocês podem até sentir mais leveza dessa forma. Deixe tudo ir nessa bolha. Quando já tiver colocado tudo nela, leve ela novamente para a tua frente. E perceba se ainda existe alguma coisa
que precisa ser colocada nessa bolha. E coloque. Quando já tiver colocado tudo, situações do passado, sentimentos, pessoas também podem ir na bolha. E isso jamais causará dano a elas. Quando tudo tiver ido para essa bolha, você vai diminuir ela, fazendo com que ela fique muito pequena, reduzindo o tamanho, reduzindo o poder dessa bolha e de tudo que está dentro dela sobre você. Torne ela muito pequenininha. E quando ela estiver bem pequenininha, você vai visualizar um fogo que vai brotar da terra, que vai queimar e incinerar toda essa bolha. Quando ela já tiver queimado tudo, leve ela, o que restou dela, lá para o centro da terra, bem fundo no centro da terra, e entregue para que Gaia se encarregue dela e transmute tudo aquilo. Faça uma respiração muito profunda. E nessa respiração, peça para que um novo fogo brote na sua bolha. Só que esse fogo, ele vai trazer vitalidade. E ele vai começar a liberar qualquer resquício que possa ter ficado daquilo que nós conversamos hoje. Qualquer resquício e ligação energética que possa estar no campo de vocês e relacionamentos passados. E quando tudo isso queimar, eu vou contar de 1 a 3. E quando eu chegar lá no número 3, vocês vão ir para o sistema familiar de origem de vocês. Lá para o sistema familiar. Entrando em contato com pai e mãe, com vô e vó. Deixem vir na tela mental todo o sistema familiar de vocês. Vocês podem? Vocês conseguem? 1, 2, 3. Entrem em contato com todo o sistema familiar de vocês. Olhem bem para esse sistema familiar. E mentalmente, vocês vão dizer para o sistema de vocês: sinto muito pela história de cada um. Sei que vocês fizeram o que deram conta. Sinto muito também se eu ainda cobro algo de forma inconsciente. Sinto muito pelas expectativas
que eu coloquei em vocês e que vocês colocaram em mim. Elas são pesadas. Tanto para mim, quanto para vocês. Por favor, me olhem com carinho. Se eu fizer só um pouquinho diferente do que vocês fizeram, isso não me torna melhor, nem pior, só diferente. Permitam que eu realize os meus sonhos, seja ele qual for. Porque é assim, realizando os meus sonhos, que eu posso honrar cada um de vocês. É fazendo diferente. E se existe algum contrato, alguma praga, alguma maldição no nosso campo que chegou até mim, que me impede de realizar o que eu quero, algum contrato que me liga de forma negativa ao nosso sistema familiar, eu rasgo agora. E rasguem aquela folha. E eu me libero. E também libero vocês. E eu sigo. Isso. Respirem bem profundo. Sem pena. Sem pena. A pena enfraquece. Vocês vão fazer uma reverência ao sistema familiar de vocês. E vão começar a dar as costas. Dar as costas não é abandonar. É apenas assumir o lugar de vocês. A individualidade. Ali, diante do sistema familiar de origem, assumindo a individualidade de vocês, uma força muito grande vai sair lá do primeiro ancestral, como se fosse uma luzinha, passar por todos eles e se concentrar no meio das costas. Cabe a você sentir se você aceita receber essa força ou não. Essa força é a vida que chegou, apenas a vida. E é ela que impulsiona. Então, se você aceita isso, permita que essa força entre por todas as tuas costas, invada todo o teu corpo. E ali, você vai visualizar um par de asas se abrindo. E você vai assumir a tua individualidade diante do teu sistema familiar. Quem você é para criar a realidade que você quiser. Porque a partir de hoje, você só vai se deixar influenciar por energias positivas, quaisquer que sejam. Partidas de pessoas, coisas, ambientes ou de você mesma. Você sempre estará pronta e atenta para perceber e captar todas as oportunidades positivas do universo.
acolhendo elas em sua vida. Em tudo que você vai fazer de bom, você o fará com fé, confiança em si mesma, segura do poder infinito que existe em você e da sua profunda energia mental, que você pode manipular em favor das soluções que deseja para a vida. Porque você merece amor, admiração, respeito e consideração. E as coisas boas da vida vêm facilmente para você porque você as merece. Você se valoriza dia a dia, você busca a felicidade no presente e tem muitos dons, talentos e uma grande força interior. Você é inteligente, prática, sensata e criativa. E concentra-se no que você é e no que deve fazer daqui para frente. E você vive o presente e concentra-se nos seus aspectos positivos. E enxerga o que é de bom na sua vida e na dos outros. Você assume a responsabilidade pelo teu bem-estar. E seu caminho e seu propósito de vida são as tuas prioridades. E aceita e ama a si mesma pelo que você é nesse momento. E você escolhe estar viva, crescer, tem muito interesse pela vida e cuida bem de você e opta por ser feliz. Você é dona do seu destino. E você cresce e evolui o tempo todo. E você é senhora da sua alma. A sua consciência aumenta a cada dia que passa. E aceita de bom grado as mudanças. E sabe que mudar é uma lei natural do universo. E passa a ter novos padrões de pensamentos e ações. E entrega-se aos processos de crescimento e desenvolvimento. Aflora em você sempre novos talentos. E está sempre descobrindo novas capacidades em você mesma. E sabe que nada sai da sua vida sem que algo melhor aconteça. E só atrai para a sua vida pessoas íntegras de boa vontade. Você é um sucesso, você é uma vencedora, você tem talentos para ser feliz e você tem talentos para ser livre. A sua felicidade está em você mesma. E a fonte da alegria está no teu coração. A sua felicidade só depende de você. E a partir daqui, você sorri para a vida. O mundo sorri para você. Porque você sabe que para honrar os teus ancestrais é olhando para a vida e fazendo diferente. Respirem muito profundo. Vocês estão em estado alterado de consciência. Aqui, tudo que vocês pensam, imaginam, acontece. Acontece. Visualizem aquilo que vocês querem para o futuro de vocês. Com todos os detalhes possíveis. Seja o que for. Visualizem o cheiro, a roupa, o lugar, a data. Torne tudo o mais real e palpável possível. Faça esse momento ser incrível. Deixe o teu sentimento ser pleno, sentindo e visualizando isso acontecendo agora. E você vai trazer esse sentimento, essa sensação para o momento presente, para o agora. E aos poucos, vocês vão voltando, percebendo aonde vocês estão e trazendo com vocês as boas memórias e um sentimento de paz, leveza e tranquilidade. Isso. Vão voltando. Quando puderem, vão abrindo os olhos. Percebam onde vocês estão. Se estão vivinhas. Toquem em alguma parte do corpo. Vão acordando o corpinho. Se sentindo. Tá? Se percebendo. Voltando para cá. Esse exercício, enquanto vocês vão voltando, ele é uma hipnose sistêmica, tá?
que a gente usa para tirar a tensão do nosso emocional, vinculado àquilo que nós estamos trabalhando, e uma reprogramação mental, tá? Eu vou mandar no grupo uma reprogramação mental do Hélio Couto, tá? Que eu utilizei muito algumas épocas da minha vida. E ela é gratuita, é só fazer o cadastro lá no site dele, e vocês podem colocar para dormir e ouvir enquanto dormem, tá? E essa reprogramação mental é muito utilizada na neurociência, na hipnose, vários hipnólogos utilizam há muito tempo. Tá? O que acontece? O nosso cérebro, ele funciona como um programa de computador. Então, quando a gente limpa o emocional, a gente tem que colocar uma nova programação no nosso inconsciente, né? Então, é importante a gente olhar para as duas coisas, para o emocional e para o nosso mental, tá? Eu dou a dica de vocês fazerem uma das reprogramações mentais que tem lá, tá? Que vai ajudar muito. Eu não tenho reprogramação mental gravada, mas essa aula vocês podem avançar ela mais tarde e fazer apenas a parte do exercício e da reprogramação mental, tá? Quantas vezes vocês quiserem. E é isso. A aula de hoje. Eu vou deixar vocês descansarem e qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem mandar lá no grupo ou deixar depois na plataforma nos comentários. Bem? Eu vou só pausar a gravação aqui.